Olá, pessoal. Mais um programa Zeride Convida. Hoje nós estamos aqui com a companheira de luta e estudante de ciência social, né, com a companheira Tabata, da Unifesp. Tabata, boa noite, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, um prazer estar aqui conversando com todo mundo, falando um pouquinho sobre educação. É isso. Tabata, como que está sendo para você e para todos os estudantes que estão nos acompanhando no meio de um ano, claro que sem nenhuma, né, programação, ter que ficar em casa, não dá para ir para a faculdade. Como que vocês estão se virando? Qual é a expectativa de retomar as aulas? E como que você está vendo tudo isso? Bom, é, é realmente um momento que a gente nunca viveu. Não esperei, nunca esperei viver isso, né? Acho que a galera que está acompanhando aqui agora também nunca esperou que algo como com essa proporção pudesse acontecer. E, enfim, eu sou estudante de Ciências Sociais da Unifesp de Guarulhos, ali no bairro dos Pimentas, e está sendo muito diferente, né? Porque o que está acontecendo? O nosso semestre foi cancelado até agora, foi suspenso, na verdade, desculpa, não foi cancelado, foi suspenso, tá suspenso até agora. E a gente não tem uma previsão, né, de quando retornar e tudo mais. E o que acontece? A gente está passando por um momento que muito difícil para todos os estudantes. A gente não tem grande parte dos estudantes de Guarulhos, eles não têm acesso à internet, a gente não tem boas condições de vida, às vezes, dentro da nossa própria casa. O acesso ao auxílio da universidade também está muito restrito, está muito difícil de conseguir, porque a nossa verba está contingenciada, então o auxílio permanência para os estudantes da Unifesp, ele tá muito restrito, a gente não consegue acessar, e no meio de tudo isso a gente ainda encontra professores, né, querendo dar aula. A gente ainda encontra a universidade, no meio de tudo isso, querendo continuar com o semestre de maneira à distância, ou seja, por computador, pelo celular e tudo isso. Então, esses dois problemas têm sido as nossas maiores dificuldades hoje, que é, em primeiro lugar, a falta de dinheiro para pagamento de auxílio, então os estudantes, especialmente os estudantes da Unifesp, eles estão sem direito a esse auxílio, que é um valor em dinheiro que a universidade tem que dar para a gente, e a gente está também diante, né, dessa possibilidade de ter aula à distância. E isso ia afetar a gente muito, de uma maneira muito negativa, né? Tabata, essas aulas à distância está acontecendo ou ainda é uma coisa que está sendo discutido? E se está acontecendo, como que está funcionando? Se você tem essas informações, acho que seria importante passar, que tem uma galera aí que talvez não consegue ter o acesso à internet, né? Você tem informação de que forma que o Estado está pensando? Existe um apoio do Estado? O Estado já se manifestou? Guarulhos é complicado, né? Porque Guarulhos é uma cidade que falta tudo, né? Vai da educação, a saúde, o transporte, saneamento básico. Então, é meio que um Deus nos acuda aqui, né? Mas como que está hoje, né? A galera do dia a dia, inclusive, né, a gente já fez alguns bate-papos lá e a gente está meio que isolado. A gente está falando muito pouco com a galera. Eu estou falando com muito pouco estudante da Unifesp aqui na cidade de Guarulhos. O contato é muito pequeno. E um dos motivos a gente sabe que é a falta de acesso à internet, né? Você acha que o governo está falhando muito, porque pelo menos já deveria ter uma internet que o estudante tivesse condições de ter um melhor acesso? Com certeza, Zelídio, né? Um dos principais problemas é justamente o acesso à internet. A gente não pode falar para as pessoas que está tudo bem ter aula à distância, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas vive num grau de vulnerabilidade social muito grande, que não tem acesso à internet.
Isso é um absurdo, né? Quando a gente pensa em ensino à distância. Não tem como a gente continuar dessa maneira. E realmente a gente precisa garantir a inclusão digital para todos os estudantes, pelo menos, né? Isso deveria ser uma garantia do Estado diante dessa realidade que a gente vive hoje. Mas não é a realidade, né? Não é o que acontece. Então, existe sim uma falta de assistência estatal nesse sentido. Só que, acima de tudo, eu acredito que a gente não pode só olhar para as condições de acesso, porque ainda que todo mundo tivesse acesso à internet, tem outras questões que inviabilizam a realização dessa educação à distância, né, dessas aulas à distância. E quais são essas questões? É o nível de vulnerabilidade social das pessoas. Quem que tem em casa um espaço propício para estudar? Tem gente que está vivendo em casa, em um cômodo, 5 pessoas, sabe? Tem gente que durante essa quarentena, o que está fazendo, né? Não, a renda da família toda está prejudicada. Então, e não conseguiu o auxílio do governo ainda. E como que essa pessoa vai ter cabeça para estudar, né? Como que a gente consegue estudar ou pensar em estudar diante dessa situação? É muito difícil, é muito complicado. E daí, como que fica a cabeça? Ontem eu vi que você conversou com um psicólogo, estudante de psicologia, né? Como que está a cabeça das pessoas no meio de tudo isso? É muito difícil, é muito complicado, né? Sabe, é claro que a gente está aqui conversando sobre, né, educação, né, como que vai ficar o futuro do último semestre do ano. Tudo é uma coisa ainda que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo que vai durar essa pandemia, né? Os governos também não apresenta nada que passa segurança para a sociedade, né? Começando do governo federal, aí nós vemos para o governo do estado, que toda hora está na televisão, mas não fala nada com nada, né? É sempre falando de número, e sempre achando o culpado, né? O prefeito da cidade de Guarulhos também, na mesma linha, né? Então, a gente fica de braço cruzado, que eu sei que você também é militante do MTST, e a vontade que a gente tem, a sensação que a gente tem é de ir para a rua e reivindicar direitos, né? E às vezes a gente tem que ir para as redes sociais tentar fazer alguma coisa, e a gente também tem a limitação da internet, porque a nossa classe, né, o nosso campo, nós não tem o acesso à internet que nem, né, a direita tem, né? Então a gente está meio que. Muita gente fala, mas a esquerda, quem milita no campo de esquerda, precisa utilizar melhor das redes sociais. Não é que a gente não sabe utilizar, na verdade a gente sabe utilizar. O problema é que nós não temos condições de utilizar. Ainda é uma ferramenta distante para a gente, porque é caro, né? Ter internet boa hoje é caro, né? Não é tão simples ter um computador, né? Pelo menos para quem mora na periferia, computador é luxo, né? Ter internet também é luxo, né? Quem mora na periferia mesmo, a gente sabe que não tem internet, né? E quando você tem o acesso à internet, é uma internet que você mal consegue usar o WhatsApp. Eu conheço uma galera que às vezes ele manda uma mensagem, demora de 5 a 10 minutos para você receber uma mensagem de texto, né? Então é uma coisa meio que injusta, né, para quem estuda e mora na periferia, né, e para o estudante, né, filho de papai, que boa parte dessa galera termina ocupando essas vagas, né, que não deveria ocupar, né. Então a desigualdade é muito grande, é uma disputa muito grande, né. Claro que nós estamos falando aqui de um período da pandemia, mas não é só no período da pandemia que a gente termina pagando um preço muito alto por isso, né? E isso está mostrando para a gente o quanto que o nosso país tem que mudar, o quanto que os governantes têm que mudar, né? Você acha que depois dessa pandemia vai mudar, de fato, alguma coisa mesmo para a sociedade mais carente, para o pai e a mãe de família, o filho que tem que estudar dentro de um cômodo? Você falou, como usar a internet, mas às vezes não é nem só usar a internet, às vezes você precisa de estudar, mas você mora em um cômodo e sempre em um cômodo mora mais de 4 pessoas. É quase impossível de você concentrar no computador em casa com alguém gritando em volta de você. Como que você está vendo tudo isso? Bom, é realmente muito, muito complexo, né? Tem muita coisa para a gente pensar. E eu acho que é bom a gente ir por partes. É bom a gente pensar que realmente, antes dessa quarentena, essa situação já estava aí, né? Que nem você falou.
As universidades, especialmente as universidades públicas, elas deveriam ser populares, elas deveriam ter lá o filho da empregada doméstica, deveria estar lá a pessoa que mora em periferia. Só que não, elas são uns espaços cada vez mais elitizados, que cada vez mais concentra a população, né, da classe média alta dentro da academia, né, dentro do ambiente universitário. E o problema é justamente esse, né? Porque o ambiente universitário acaba sendo um ambiente extremamente elitizado. Então, as pessoas que conseguem acessar esse ambiente, os pobres que conseguem estar dentro da universidade, eles precisam permanecer ali. Então, a gente precisa falar de política de permanência. Isso já acontecia antes da pandemia. Agora, o que a gente vê com a pandemia? Isso sendo cada vez mais aprofundado. Então, as desigualdades sociais sendo cada vez mais aprofundadas, e todas essas pessoas, né, as pessoas pobres, as pessoas negras, os indígenas, conseguiram acessar a universidade. O que a gente percebe? Que com a pandemia, né, existe uma tentativa desse desgoverno do Bolsonaro de transformar a universidade cada vez mais num ambiente branco, ou seja, de tirar todos os jovens negros, os jovens pobres, de dentro da universidade de novo. Então, ele está tentando aprofundar as desigualdades usando a pandemia para isso, para que tudo isso aconteça. Então, quando a gente fala, por exemplo, da educação à distância, que a gente estava falando, quem não vai conseguir acessar são os estudantes pobres, né? Isso a gente está falando da universidade pública. Quando a gente vai para as universidades privadas, a situação é ainda pior, porque tem muito aluno bolsista que ainda está tendo que pagar a mensalidade no valor integral sem estar tendo aula, ou tendo aula de uma maneira super precarizada, né? Então, quando você perguntou, né, como que você olha a pandemia? Você acha que vai mudar? Eu acredito, Zelídio, que essa pandemia, ela não é uma pandemia revolucionária. O que a gente está vivendo não é um momento revolucionário. Infelizmente não é, mas a gente pode se valer desse momento sim, para que quando a gente tiver a oportunidade de lotar as ruas, a gente vá com força. E ainda que a gente não consiga lotar as ruas, que a gente consiga pautar as nossas coisas, né? Aprendendo cada vez mais, a esquerda precisa aprender cada vez mais a se valer mesmo das redes sociais, das mídias sociais, porque a direita fez isso, realmente, cresceu muito. Então a gente precisa estar cada vez mais dentro dessa realidade. Mas quando a gente tiver a oportunidade de lotar as ruas, a gente precisa estar lá, né? A gente precisa se preparar para voltar com toda a força. Como está sendo esse convívio a longa distância com a galera que ainda dá para fazer o contato, tá? Tem uma galera aí que está organizado, né, fazendo esses bate-papo aí Zelídio, entre estudante? eu não estou te escutando. Tu acha que... Oi, você consegue me ouvir agora? Tabata, você está me ouvindo? Bom, acho que a gente está com um probleminha com a Tabata, né? Estamos aqui falando, né, do período da quarentena, né, falando um pouco, né, como que os estudantes estão sobrevivendo nessa quarentena. Eu acho que eu perdi o contato com ela, mas é muito importante da gente falar desse tema, né? Milhares, né, de estudantes hoje não têm o acesso à internet, né? Boa parte dessa galera é de periferia, que não tem condições nenhuma, né, às vezes, de ter uma internet para estudar, mas o que a gente sabe é que tem muito discurso na televisão, mas a gente não tem um plano de saída de verdade, tanto do governo federal quanto do governo, né, estadual, aonde que tem uma expectativa como que fica, né, o final do ano, né, o que vai acontecer com essa galera que depende, né, de estar na sala de aula, que seja virtual. Tabata, você está me ouvindo já? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Estava aqui tentando interagir com a galera, inclusive falando um pouco, né, da Unifesp aqui, do Pimentas, né? Como que está a organização hoje aqui com a galera
da Unifesp do Pimentas, vocês estão interagindo? Está tendo uma galera organizada? Está tendo esses bate-papo online? Vocês estão conseguindo se organizar, até mesmo para poder cobrar isso, estar reivindicando isso, mesmo que não seja na rua, que é o formato mais correto que tem de se fazer, que é na rua. Eu costumo falar que revolução se faz na rua, mas agora nós temos que fazer também pela internet, né? Que é o único mecanismo que nós temos, inclusive a respeito, né? Não só as pessoas que estão do outro lado, mas também cuidando um pouco da nossa saúde, que a gente precisa, né, superar esse momento tão difícil da pandemia, que nós sabemos que não tem a vacina, né? E a única forma que tem é de cumprir a quarentena, mas a galera de esquerda tem que fazer algumas funções fora. E, claro, quero deixar aqui também a orientação que eu sou uma dessas pessoas que tem que ir para a rua, porque eu toco ocupações, né? Inclusive, saí de ocupação agora há pouco, que sempre usar máscara, nunca sair de casa sem a máscara, não deixar de usar o álcool em gel, e higienizar as mãos assim que for possível, tá? Então, isso é muito importante, né? E não subestimar, né, essa pandemia, porque ela pode atingir qualquer um de nós, sim, não tem essa coisa só do velhinho, não, tá? Vem mostrando para a gente que tem muita gente nova aí que também está sendo contaminado. Sim. Então, na Unifesp, a gente tem se organizado do jeito que é possível, né? Então, usando aí as redes sociais, a gente tem discutido muito essa questão do EAD, e falando da Unifesp do Pimentas mesmo, a gente tem conversado sobre como barrar a chegada do EAD e lutar pela permanência estudantil, né? Então, são as duas principais pautas. É importante destacar também que tem um projeto sendo desenvolvido na Unifesp de Guarulhos, que hoje é um projeto da própria universidade, estudantes de lá. E esse projeto arrecadou cestas básicas e fez a doação para os moradores de um conjunto habitacional que fica na frente ali da universidade, o Esplanada, né? Acredito que os companheiros que estão assistindo aqui, que são do Pimentas, conhecem. E foi muito legal essa distribuição das cestas que eles fizeram, a gente acompanhou pelas redes sociais. Então, a mobilização está sendo online, participar das reuniões, né, dos professores, para a gente conseguir pautar as nossas questões como estudantes. E essa tem sido a nossa mobilização hoje, né, por meio das redes sociais, fazendo campanhas de denúncia. Fala um pouco para a gente como que está, né, a estrutura hoje da Unifesp em Guarulhos. Eu sei que de vez em quando aparecem alguns parlamentares, né, para poder fazer as reuniões com vocês, né? Tem parlamentares engajados na luta do estudantil hoje na cidade de Guarulhos? Fala um pouco se tem, quem é esses parlamentares, né? Tem emendas parlamentares rolando lá, algum projeto que vocês contam com parlamentares? Eu vi que, acho que bem antes da pandemia, acho que você recebeu o deputado federal Alencar Santana. Esse encontro era para discutir emenda, existe um investimento? Como que está rolando isso aí aqui na Unifesp Guarulhos? Então, não existem, na verdade, não existe muito vínculo da universidade com a prefeitura municipal de Guarulhos, né? Então, e isso é muito triste, porque a Unifesp, né, só tá lá em Guarulhos, só tá no Pimentas, né, num bairro periférico da região metropolitana de São Paulo, só tá lá porque foi pressionado pelos próprios moradores ali do entorno. Eles viram que ali era uma região, as associações de moradores ali, a luta organizada, percebeu que a região do Pimentas, né, Guarulhos, era uma região que arrecadava muito imposto, e eles exigiram que esse imposto fosse revertido em investimento para saúde e educação. E foi assim que nasceu ali o Hospital Pimentas, o Terminal Pimentas, né, o terminal de ônibus ali, e a Unifesp. Foi da luta popular, né, foi da organização dos movimentos sociais dali do entorno. E hoje a universidade ela conversa muito pouco com o governo municipal, então a gente tem muita pouca interação, muito pouco, e a gente também, e muito menos ainda com a população ao redor, infelizmente, né? Tem algumas iniciativas, como o Pimenta de Ouro, mas ainda assim, a presença desses parlamentares, dessas pessoas dentro da universidade,
não querem dizer, na verdade, que está sendo feito algum investimento em relação à educação. E isso é um problema muito grande, especialmente no governo que a gente vive hoje, né? O ministro da Educação já atacou várias vezes as universidades federais, as universidades públicas. Ele não acredita nesse projeto de universidade popular. Então, o interesse é cada vez mais privatizar. Então, a ideia é tornar tanto a Unifesp ali do Pimentas como outras universidades em universidades pagas, né? Que a gente não consiga mais acessar sem pagar uma mensalidade, que é o que eu faço hoje. Entendi. Eu andei dando uma pesquisada aqui, aparece que tem uma emenda de 600 mil, né, do deputado Alencar Santana, inclusive acho que usando ali pela parte do teatro, inclusive tem uma estrutura muito bonita, já passei, inclusive, junto com vocês. Você acompanha essas construções que estão sendo feitas? Como vocês estão se organizando? Existe muito pedido para os parlamentares e existe a resposta não? Ou vocês preferem fazer um movimento mais independente e não ter esse vínculo direto, né? A gente sabe que Guarulhos é muito complicado, não vou nem querer aqui falar da participação dos vereadores, né, que inclusive são 34 vereadores aí. Eu cobro muito, sou um crítico, né, a esse formato que nós temos aqui, inclusive da Câmara Municipal, que recentemente entregou aí na mão do prefeito Guti um cheque, né, milionário de mais de 1 bilhão, sem ter que dar explicação aonde que ele vai gastar, e até agora eu não vi gastar nada para a cidade. Tá? Inclusive, gostaria de ver esse investimento sendo usado nas escolas, nas creches, né? Dentro da própria saúde, que está, né, um Deus nos acuda na cidade, mas só que o prefeito fez o contrário, né? Ele tirou o fundo, ele pegou do fundo da saúde, né? Que os vereadores tirou esse fundo da saúde e entregou para o prefeito. E é uma coisa contraditória, né? Dentro da Unifesp, vocês têm essa organização, né, entre estudantes, cobrando essas pautas? Como vocês estão se organizando? É uma boa pergunta, Zelídio. A gente se organiza, não em torno dessas pautas de cobrar as emendas, né? A gente se organiza em torno dessas também. Atualmente, a nossa principal pauta é pelo fim do contingenciamento, né? Que também depende de emenda parlamentar para que isso aconteça. Então, a gente tem lutado, né, para o fim do contingenciamento das verbas para as universidades federais. Agora, se articular em torno dessas emendas específicas para liberação de dinheiro, a gente não consegue, porque a gente tem pouca interação justamente com esses parlamentares, né? Então, dificilmente, quando a gente cobra, a gente recebe qualquer tipo de resposta, né? Falando do caso de Guarulhos mesmo, da interação com a prefeitura de Guarulhos. A própria coordenação, a direção do campus pediu por mais iluminação na rua da universidade, a gente não teve resposta, por exemplo, sabe? Então, a comunicação é muito difícil hoje. Então, a resposta seria que a participação dos parlamentares em torno da Unifesp é praticamente zero, né? Eles não têm interesse. Né? Nós falamos tanto da educação, tá? E na hora do parlamentar investir, participar, mas não participar para poder fazer, né, a propaganda eleitoral, né? Mas participar de verdade no dia a dia, acompanhar para ver como está funcionando, né? Investir sempre na educação, mas na prática, né? Que não seja essa coisa só discurso teórico. Você está passando para a gente aqui que a gente precisa, depois dessa pandemia, de fazer, retomar essa discussão, e eu acho que aí cabe todos os movimentos, né, se organizar, porque hoje a luta dos estudantes é muito importante que vocês se organizem, inclusive para poder. Eu já estou com 42 anos, já estou ficando velhinho, tá? Para poder passar essa energia, ó, vamos para a rua, vamos lutar. E, ao mesmo tempo, nós, né, eu tenho uma filha de 18 anos, né, e eu não tenho condições de pagar uma faculdade, né, para ela particular, e fico preocupado que eu preciso de correr atrás de bolsa para poder tentar, né, manter minha filha, né, da melhor forma possível, mas a gente tem limitações financeiras, né? Mas isso são centenas de pais que passam por isso.
Você acha que depois da pandemia fica aí também, né, o recado? Primeiro que a gente tem que ir para a rua mesmo, muita coisa para poder cobrar, mas sinaliza para a gente que toda essa quarentena ela vai trazer para a gente mais unificação, né, mais companheirismo, né? Inclusive a gente está debatendo muito essas pautas que parece que estava tudo normal, que estava tudo tranquilo, né? Porque a gente na correria nós não estava parando para poder discutir, né? Inclusive ontem a gente estava aqui discutindo, né, um pouco a psicologia. É uma coisa meio que louca, porque muita gente não sabe que aqui dentro da ocupação, por exemplo, existe essa roda de escuta, né, de pessoas cuidando de gente, né, e pessoas precisando de cuidado, né. Então precisou de vir toda essa quarentena, essa pandemia para a gente mostrar pelo menos nós do campo de esquerda, nas redes sociais, o que a gente está fazendo. Que eu também acho que é um grande erro, tá? Você acha que hoje o estudante também precisa se organizar melhor nas redes, num formato mais unificado, para discutir mais o que está acontecendo aí na faculdade que você estuda, o que está acontecendo na escola local? Você acha que vai ser um caminho aonde que vai interagir mais, fazer mais essa troca? Olha, é indispensável que hoje a gente se organize cada vez mais nas redes sociais, né? A gente aprenda a se valer desses meios mesmo enquanto esquerda. A gente tem falado muito dentro do movimento, né? Que, o que a gente está fazendo, o que o MTST está fazendo é uma revolução de solidariedade. E é realmente isso. Então, com certeza, a gente vai sair dessa crise, desse problema, muito mais forte, muito mais fortalecido do que a gente entrou, porque a gente está aprendendo muita coisa, né? A gente está aprendendo bastante coisa em relação à luta mesmo, em buscar novos meios de luta, em se cuidar também, que nem a gente viu ontem. Realmente, a gente tem aprendido, a gente não pode perder de vista que isso tem sido horrível para muitas famílias. Às vezes, isso não chegou ainda na família de quem está assistindo ou nas nossas famílias, né? Mas tem muita gente morrendo. Cada dia que passa, mais pessoas estão morrendo. Então, o que a gente precisa realmente fazer essa revolução de solidariedade, é chegar na pessoa que não tem estrutura e ajudar ela de alguma forma, da maneira como a gente pode. É isso que a gente tem que fazer agora, mas não perder de vista que a nossa luta é contra a estrutura desse sistema, porque a gente só está da maneira como a gente está, essa pandemia só está assolando a população mais pobre, porque é assim que a gente está estruturado, né? É assim que o capitalismo ele se estrutura. Então a gente não pode perder isso de vista. E é muito legal você falar isso da sua filha, eu acho muito bom a gente estar conversando disso justamente hoje, porque hoje, né, hoje mais cedo, ou ontem à noite, saiu a propaganda do Enem desse ano. Né? O que a gente tem feito? A gente tem levantado a bandeira para o Enem ser adiado, né? Nós, estudantes, a juventude do MTST tem levantado essa bandeira para que o Enem seja adiado. Por quê? Porque os estudantes, é o que a gente falou lá no começo, as aulas foram suspensas, as aulas voltaram agora para a educação estadual, EAD também, para as pessoas fazerem à distância. E quem que tem condição, né? Quem que tem acesso de para poder estudar? Quem pode estudar hoje, diante de toda essa pandemia? É o que a gente falou, são os mais ricos. Então, se a gente não se organizar, as universidades vão voltar a ser o que elas eram no passado, ou elas vão ser cada vez piores. É o quê? É só ter gente rica lá dentro, só ter pessoas brancas. Então, a gente não pode aceitar que a universidade seja esse espaço. Então, por isso que a gente está defendendo essa bandeira, sabe? Porque o que o Estado tem feito? Tem jogado a responsabilidade nas nossas costas. A gente que tem que lidar com tudo isso, a gente com as crises, na propaganda do Enem, está falando para a gente se reinventar, então é os estudantes que têm que se virar para estudar. Não é o Estado que está sendo omisso, né? Na verdade, não. A gente não tem que se virar completamente. O Estado está sendo omisso e a gente tem que pautar isso. Então, se o espaço que a gente tem para se organizar são as redes sociais, então os estudantes têm que se apropriar dessa rede, a esquerda tem que se apropriar. Nós, da juventude do MTST, a gente está defendendo essa bandeira para adiar o Enem, para que as pessoas consigam acessar, para que os estudantes consigam acessar. Bacana, então. Aproveitar para mandar um abraço, sinta todos abraçados, a galera aí da juventude do MTST.
Também aproveitar aqui para agradecer, né, a juventude aqui do Pimentas, que está se organizando, ajudando a gente a manter as doações, inclusive trazendo doações de cesta básica, de colchonete, né, ajudando a gente a organizar, né, a Ocupação Nova Vitória. Tem uma participação muito grande, né, da juventude que está atuando aqui em Guarulhos, né, inclusive a galera que se reúne ali no Pimentas, tá? Claro que quem está pilotando isso aí, né, é o Igor, o Paulo, mas, né, que todos, né, eu não tenho o nome aqui de todos, se sentem, né, abraçado a longa distância, tá? Obrigado a todos por estar nos ajudando, né, a divulgar, né, aquele incidente que aconteceu ali na ocupação Nova Vitória, né? Hoje foi feito um contato comigo, a galera parece que organizou lá já mais de R$ 2.000 para comprar telha para estar levando para amanhã de manhã para as famílias. Inclusive, Nossa, que vou bom. fazer a recepção pessoalmente amanhã para essa galera que vai estar indo entregar essas telhas. Acho muito bacana, né, essa juventude, né, engajado na luta da moradia, engajado na luta popular, né, e quero que me colocar à disposição aí, em nome do MTST, né, para que a gente unifique essa luta, né, a luta dos estudantes também é a luta do MTST, é a luta da moradia, é a luta dos movimentos, né, sociais hoje, né, no nosso país. Então, a gente vai estar, né, sempre junto, até porque a gente é pai, né, a gente tem filho que precisa, né, e quem é filho também tem os seus pais aí na luta pela moradia. Então, acho que esse momento ele só vai nos unificar mais, ele vai fazer a gente, né, aproximar mais, né, e discutir muito mais esses temas que vem afetando a vida de quem vive aí de um salário mínimo, né? A gente sabe que simplesmente o discurso dos políticos, tem que estudar, porque só é possível mudar o país se investir na educação. Mas, na verdade, o estudante, para chegar até a escola, um Deus nos acuda. Você tem que cobrar direitos. Às vezes o aluno vai para a escola, não tem o tênis. Às vezes, quando tem o tênis, não tem o caderno. Às vezes, quando tem tudo isso, não tem o dinheiro da passagem. Às vezes, o pai não tem condições de bancar uma perua para poder o seu filho deslocar até a escola, né? Ou, boa parte das vezes, a criança vai para a escola e sofre preconceito, a escola ela não tem uma estrutura para poder acolher essas crianças, né? Então, a gente precisa de cobrar sempre, né, esse formato político que é ultrapassado, mas isso tem que começar pelo vereador. A gente tem que começar, né, pelo conselho, chegar até o vereador, que chega o prefeito, aos deputados, né, aos senadores e o presidente. Hoje, a gente está numa situação que nós não temos presidente, né? Aí nós temos que sobreviver com um pouco parlamentar que tem, mas é uma meia dúzia, né, que defende hoje o direito do trabalhador. E a gente precisa de aproveitar esse momento difícil para poder fazer uma avaliação, né? A gente precisa agora, esse ano é um ano eleitoral, né? E se a gente quer de verdade, né, mudar esse país, se a gente quer de verdade que a educação no nosso país é a única saída, e todo mundo sabe disso, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu acho que o estudante está fazendo, os estudantes estão fazendo a sua parte, mas os pais também têm que fazer a sua parte e tem que parar com essa coisa do discurso, essa bandeira é dos estudantes, né? Eu acho que a bandeira do estudante é a minha bandeira também, né? Sim. A minha bandeira da moradia, ela é a bandeira dos estudantes, porque isso está ficando claro para mim agora na pandemia. Então, não existe a bandeira é dos estudantes. Acho que é a bandeira de todo cidadão do bem, de todo cidadão que quer um futuro melhor para esse país. Eu espero que depois dessa pandemia, que a gente se encontre na rua, né? Todos os estudantes, todos os pais, todas as pessoas do bem que acreditam na mudança desse país, para a gente fazer uma revolução de verdade, porque o que nós estamos vivendo hoje não está fácil para ninguém e toda a classe trabalhadora vai pagar um preço muito alto. É claro que o rico não está indo para a rua, que ele não tem que sair para trabalhar, né? O filho de papai, ele tem a melhor internet para poder utilizar, ele pode escolher qual a parte da mansão que ele quer estudar, e se brincar, ele tem um professor particular lá na casa dele, né? O filho de pobre, não. O filho de pobre, ele não tem internet, ele não tem computador, tá? Ele não tem condições nenhuma de concentrar, porque não tem boa parte das casas hoje, né, do cidadão brasileiro que vive aí de 2 salários mínimos, só tem um quarto, né? Então não tem condições nenhuma de ninguém concentrar. Então, eu acho que fica essa lição para a gente. Eu acho que o coronavírus
né, além de estar matando, além de estar deixando a gente sem trabalhar, mas tem os pontos que a gente tem que aprender com esses pontos, que está aí claro para a gente. Eu acho que fica um recado para todo cidadão brasileiro do bem, né, para reavaliar. Vamos não só discutir isso, mas vamos praticar isso depois dessa pandemia, né? É claro que aqui é mais um desabafo de um pai, de um cidadão que vive com menos de 2 salários mínimos, que tem que pegar ônibus todo dia, que tem que ir para dentro de ocupação, né, fazer o que a gente tem condições de fazer, e, ao mesmo tempo, sofrer o preconceito na pele. Né? Boa parte das vezes as pessoas perguntam aos meus filhos: o que é que seu pai faz? Né? Ah, é aquele cara que ocupa terra em Guarulhos? Não, a gente ocupa terra sim. Eu tenho orgulho de ocupar esses terrenos abandonados, que não tem nenhuma função social, e que os políticos, que o Estado deveria dar essa função social, e não dá. Né? Mas esse mesmo formato de MTST, nós discutimos educação, nós discutimos não só a moradia, mas nós discutimos uma estrutura digna para a família de baixa renda, a gente discute saneamento básico, né? E a educação sempre vai estar na nossa pauta, a gente não vai desistir de sempre trazer essa discussão, porque é uma discussão que envolve todo o cidadão brasileiro, né? Tabata, claro que eu aproveitei o espaço aqui para fazer um desabafo, mas eu quero que Não, tá você certo. faz aí as suas considerações finais, porque o programa também já está chegando aqui, os 40 minutos que a gente tem que cumprir. Então, fique à vontade, inclusive, para poder falar com a galera aí, né, e motivar a galera para não desistir, tá, da luta popular, independente desse período de quarentena, a gente vai superar isso junto, a gente vai conseguir passar, mais uma etapa de momento difícil no país, mas não vai ser a primeira, né, e acho que nem a última, e sinaliza para a gente aí que passou a pandemia, a gente vai ter que lidar com um governo, né, corrupto, né, um governo que não tem capacidade de liderar esse país, e corremos ainda um risco, né, de sofrer um golpe militar. Né? Então, acho que é importante também que a gente discute um pouco, né, o futuro desse país, ele corre risco. Tá? E claro que a gente fala o futuro né, educação, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí um presidente que deveria estar preocupado mais de cuidar da sua nação, e nós temos que aqui, né, tá preocupado com isso, que a gente sabe que o presidente hoje não tem essa preocupação de cuidar da nação brasileira. Bom, Zerija, é muito bom ouvir esse desabafo, porque esse desabafo não é só seu, né? É de todo o trabalhador, é de toda pessoa da periferia e dos nossos companheiros do MTST que estão construindo essa luta junto com a gente, essa resistência. E é isso que você falou. O que a gente pode esperar para o futuro, né? O futuro a gente precisa tomar ele nas nossas mãos. O que você falou é muito importante. A educação é uma pauta de todo mundo mesmo, assim como a moradia também é. Então, a gente precisa tomar para a gente que essa pauta é nossa, que essa luta é nossa, e que vai ser essa geração, sim, que a gente vai ter que mudar as coisas, né? Tomar o futuro nas nossas mãos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, você estava falando que esse ano é ano eleitoral e a gente precisa realmente saber em quem a gente vota e como a gente vota. E as coisas, elas só são como elas são porque as pessoas lá atrás pensavam dessa determinada maneira e elas foram passando isso, né, sucessivamente. Então a gente não pode votar numa pessoa de classe média alta e achar que essa pessoa vai nos representar inteiramente, né? Porque ela não veio da onde a gente veio. Ela não passou pelo que a gente passou. Então a juventude do MTST, ela tem esse propósito, né, de organizar os jovens que são jovens de ocupação, que são os jovens da periferia, para que eles consigam trazer adiante essas pautas que só eles conseguem trazer, porque eles passaram por isso, porque eles viveram isso na pele. E para eleger as pessoas, a gente precisa eleger as pessoas também pensando nisso, né? Pessoas que são nossos companheiros, que estão do nosso lado, que passaram pelo que a gente passou na pele, porque eles vão estar lá na frente, né? E vão conseguir representar a gente de verdade, vão conseguir pautar as nossas demandas de verdade.
Então, o que a gente tem que fazer com o futuro? A gente tem que tomar ele nas nossas mãos, vou repetir, a gente precisa tomar esse futuro nas nossas mãos e construir o poder popular a partir das nossas experiências, a partir do que a gente está vivendo. Então, pensando em tudo isso, né, vamos continuar, né, fazendo o que a gente tem feito, que o MTST tem feito, na luta por moradia, nessa revolução de solidariedade que a gente está se propondo a fazer e pautar para o Enem ser adiado, para que as universidades continuem sendo espaços onde tenha pessoas, né, de todas as classes sociais, onde as pessoas pobres, as pessoas negras consigam acessar, e a gente precisa mais do que nunca pautar o fora Bolsonaro. Chega, acabou, não tem mais como tolerar esse desgoverno. Tabata, parabéns pela luta, tá? E mais uma vez, obrigado por fazer esse bate-papo. 40 minutos passou muito rápido, né? Passou Vamos ver se a rápido mesmo. tentar se organizar depois, quem sabe fazer um formato aí, trazer mais uma galera para a gente, né, discutir Isso. essa pauta que eu acho muito importante da gente continuar debatendo, discutindo, somente Guarulhos, tá? Eu acho que é importante a gente aprofundar essa discussão em Guarulhos, inclusive a região do Pimenta, que a gente conhece, sabe que aquela região é muito grande, muito carente, né? Eu quero depois organizar com você e trazer uma galera maior para a gente aprofundar essa discussão, mas parabenizar, né, pela luta, inclusive, né, você aí está encabeçando, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar uma galera aí e junto, eu tenho certeza que depois dessa pandemia aí, a gente bolar alguma coisa aí, ir para a rua e fazer um grande ato aqui, moradia, né, os pais junto com os estudantes, eu acho que Isso aí. pode ser até o primeiro ato depois da pandemia para a gente, né, mostrar para a galera que sim, o país tem jeito, né? O país tem um futuro e que esse futuro tem que ser feito através, né, da galera que está mais jovem, aí, inclusive os estudantes, mas que os parlamentares começam a respeitar essa galera que está aí, porque a gente está junto, tá? Pode ter certeza disso, que essa luta ela vai unificar, ela vai crescer mais, tá bom? Obrigado Isso mesmo, aí, um muito abraço. obrigada. Queria só fazer um último pedido para quem puder e quiser conhecer a Juventude do MTST, curtir aqui, tem a página está aí embaixo, a Juventude MTST, para o pessoal acessar. E a Juventude está fechada com vocês, Elídio. Obrigada, viu? Tamo junto, tá? Obrigado, tá? Até mais, tchau.